Olá, gente, meu nome é Eric Lima, sou psicoterapeuta, também sou especialista na neurociência, tá certo? E uso todo o meu conhecimento na área do relacionamento, na área do casamento, na área familiar. E também entro dentro de áreas sobre ansiedade, tá certo? Depressão e outros males aí da mente que são psicossomáticos, tá certo? Mas no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês nós vamos falar aqui sobre narcisistas. Casamento onde existe um homem ou uma mulher que é narcisista, certo? Esse nome, né, que na verdade é um adjetivo de comportamento de uma pessoa, né, que ela tem esse tipo de comportamento, elas são ditas como pessoas narcisistas. Mas eu vou ler aqui, tá certo? Um pequeno resumo de como é uma pessoa narcisista, tá certo? Para a gente poder entrar nesse conteúdo aqui, para mim explicar algumas coisas de pessoas que são narcisistas dentro do casamento, tá certo? Pessoas narcisistas, elas são dessa forma: a preocupação em ser grandioso, o exibicionismo, sentimento de indiferença em relação ao outro, a ausência de empatia é incapacidade de se relacionar. São aspectos que definem o narcisismo, segundo a Ana Caine Mello, psicóloga e psicoterapeuta e coordenadora do curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza. Ok? Então são essas características que forma, né, é uma pessoa que supostamente é narcisista, né? Então eu quero levar isso, gente, para dentro do casamento, dentro da relação. Olha só, muitas de vez em quando eu entro nas redes sociais e como eu sou chato com certas coisas e na verdade às vezes eu instigo as pessoas, faço um comentário e instigo as pessoas a interagir comigo para me saber o que se passa na cabeça das pessoas. Eu, de vez em quando eu faço isso. E às vezes quando eu faço isso vira um rebuliço só, tá certo? Mas eu já faço isso com o intuito porque eu quero saber qual é a noção, o que as pessoas acham, deixam de achar. Porque tem muitos homens e mulheres que eles não têm conhecimento. E muitas vezes eles falam coisas na rede social ou dá até conselhos totalmente errados e totalmente fora do contexto, porque não sabem realmente o significado, não sabem, não tem experiência nenhuma e falam o que querem nas redes sociais, falam o que querem aí aonde querem e bem entendem. Fiz um comentário num grupo, eu fiz um comentário no grupo sobre essa questão, uma questão dessa, só que eu não botei a questão que era narcisista, eu botei um comentário lá, fiz uma postagem e só esperei as pessoas reagirem. Aconteceu que reagiram, né? Eu fiz intuitamente já para reagir. E aí botaram assim: essa pessoa é narcisista, ela é uma pessoa manipuladora, esse tipo de coisa, né? Que as pessoas começaram o que? A julgar. A mídia, né? Eu não posso deixar de falar da mídia, né? As redes sociais, muitas vezes elas estão pregando algo completamente diferente. A mídia joga como que a pessoa que é narcisista, ela é narcisista porque quer. Mas na grande maioria massacradora das vezes, o homem que é narcisista, ele não sabe que é narcisista. E aí o que acontece? Acontece o quê? Quando a gente leva isso para dentro do relacionamento, quando a gente leva isso para dentro do casamento, o que acontece? Acontece que por influências externas e também pelo sofrimento, pela mulher ou homem não saber lidar com a pessoa, mas geralmente é sempre a mulher para com o homem, no caso o homem narcisista, e tem essa maior característica para com a mulher, né? O homem que é narcisista.
Então ele, por ele não saber disso, ele começa a tentar manipular. Tentar não, ele manipula a mulher sem saber. Ele procura os seus próprios interesses. Ele tem ausência de empatia, ou seja, ele é uma pessoa fria. E na grande maioria das vezes é uma pessoa que não consegue se relacionar direito com outras pessoas. Isso são as características que fazem aí o adjetivo, né, para com o homem que é narcisista. Mas o que acontece? O que acontece muito é que quando isso entra dentro do casamento, isso é muito destrutivo. Mas o que eu quero focar aqui, gente, não é um homem ou uma mulher, que também tem mulheres assim narcisistas, não é só o homem, certo? Que quando o homem ou a mulher, ou seja, dentro de um casamento, não sabe lidar com isso, isso destrói um casamento. E o que acontece? Eu vi um comentário, uma postagem que fizeram no Facebook, onde a mulher, né, ela estava pedindo ajuda porque o homem era marido dela, né, e ela já não estava aguentando porque ela tem ele como narcisista. Então ela já não estava aguentando esse comportamento dele que estava sendo destrutivo, né, na relação. Aí o que aconteceu? Ela queria se separar deste homem, né? Aí o que acontece? Acontece muito relacionamento, né, casamentos acabarem por esse tipo de comportamento, geralmente da parte do homem, da mulher um pouco, mas a grande maioria da parte do homem, né? Por quê? Por não saber, né, lidar com isso. E na grande maioria das vezes, gente, não tem uma vítima, tem duas vítimas da falta de conhecimento. É o que eu digo e sempre estou validando para os meus alunos que nós perecemos falta de conhecimento. Na Bíblia mesmo vai dizer, né, que o homem perece por falta de conhecimento. Então, quando a mulher ela quer terminar, ela quer se separar de um homem, ela quer destruir uma família por causa de uma questão dessa, sem saber como lidar com isso, sem procurar ajuda, ela está fazendo, ou ele, pode acontecer, está fazendo uma grande besteira na sua vida. Por quê? Porque a gente tem que ver o quê? Que a pessoa que é narcisista, ela não nasceu narcisista, ela foi ensinada a ser narcisista. Ou seja, eu mesmo, eu era um homem narcisista. Eu era um homem manipulador. Eu só pensava em mim mesmo. É claro que uma pessoa que é narcisista, ela não precisa ter todas as características, tá certo? Se ela tiver aí 3, já é indicada como uma pessoa narcisista, tá certo? Não, então eu tinha essas três características aí, tá certo? Só que eu não era narcisista, gente, porque queria ser narcisista. Eu não nasci narcisista, é isso que vocês têm que entender. Ninguém nasce sendo narcisista. Então, Eric, por que você desenvolveu isso? Pela minha infância. Eu cresci dentro de um lar onde meu pai, ele manipulava a minha mãe. Inconscientemente. Ele não sabia que ele era narcisista, ele não sabia que ele estava manipulando, mas o emocional dele, o instinto dele, fazia ele se vitimizar para conseguir aquilo que ele queria da minha mãe, entendeu? Mas aí, Eric, e aí ele aprendeu com quem? Com o meu avô, que também era um homem narcisista. Você tá entendendo, gente, que é um padrão? Só que as pessoas julgam muito aquela pessoa, só que quando elas julgam, elas não querem saber a história por trás do que levou a pessoa a ser narcisista. E quando você olha para a história que tem lá atrás, ou seja, um garoto que nasce numa família onde o pai e a mãe vivem brigando, onde o pai manipula a mãe, onde a mãe não sabe lidar, isso vai entrando na cabeça da criança, isso vai entrando no subconsciente
E na linha do tempo, a criança vai construindo aquilo devagarzinho até que ela chega na fase adulta e ela repete esse mesmo padrão. Ou seja, aquilo que ela aprendeu lá atrás, ela vai repetir. Por isso que eu também bato na tecla que quando filhos de pai divorciado, a tendência deles é quando eles quando eles estiverem na fase adulta, eles se casarem, a probabilidade deles se divorciar também é de 70%. Porque as estatísticas mostram isso, que filho de pais divorciados, na sua fase adulta, 70% deles se divorcia. Por quê? Porque eles repetiram o padrão dos pais. Então a mesma coisa, a pessoa que é narcisista, ela repetiu aquilo que ela viu dentro do casamento, dentro da sua família quando era pequeno. E as pessoas ficam julgando muito isso. Ah, ele é narcisista, deixa. Não, gente. Você acha que você vai estar ajudando a pessoa se você deixar ela, somente se você for casado com ela, ou se for casado com ele? Você acha que você vai ajudar essa pessoa que é narcisista no momento que você deixar ele ou ela? Não, você não vai estar ajudando. Você não vai. Então, como é que eu posso fazer para mim poder ajudar o meu esposo, a minha esposa? Primeiro, vamos lá. Primeiro você tem que buscar ajuda para ele. Aí alguns me perguntam assim, Eric, mas ele não quer ajuda. Ele não quer ajuda? Ok. Então, o que você vai fazer? Eu vou dizer a vocês, contando uma história, certo? E vamos lá. E essa história eu vou usar Jesus. Jesus, ele foi o maior homem da história. Ele foi o maior homem de todo o mundo. Esse homem, chamado Jesus, ele veio para pregar o evangelho para os judeus que fazia parte do povo dele. Só que o povo dele que fazia parte não recebeu. Mas aqueles que não tinham parte com ele, que não eram os judeus, que eram os gentis, supostamente homens e mulheres pecadores que não conheciam a Deus, receberam ele. Você sabe o que Jesus fez? Jesus ele pregou para aqueles homens e mulheres que receberam a sua palavra, e no final ele foi crucificado na cruz. Ele não morreu só para aqueles homens e mulheres que o receberam, homens e mulheres que Jesus não veio para ele, mas sim para o povo judeu. Ele morreu pelo povo judeu. Ele morreu pelo aquele povo que tramaram para crucificar ele. Ele morreu pelos aqueles homens que cuspiram na cara dele, que chicotearam ele, que blasfemaram contra ele, que mentiram contra ele. Ele se doou para aquele homem e mulher, ele se doou para aqueles homens e mulheres que era o povo escolhido, o povo dele, mas não receberam, trataram ele com indiferença. Só que ele morreu por esse povo também. Aí sabe o que essa história de Jesus mostra? Sabe o que Jesus mostra com isso? O maior homem da história mostra com isso? Ele mostra que primeiro, para a gente poder ajudar outra pessoa, nós temos que se doar para outra pessoa. Aí eu escuto uns comentários assim, não, mas aí quer dizer que eu vou sofrer, quer dizer que eu vou ser espancada todo dia. Não, eu não estou dizendo para você sofrer, não estou dizendo para você ficar em um casamento, um relacionamento que você seja espancada. Não, eu não estou dizendo isso, certo? Mas eu estou dizendo que você está sendo espancada, você não está aguentando, se separe. Ou seja, não se separe, na verdade, se afaste dele ou dela, mas não deixe de tentar ajudar essa pessoa.
Não deixe de procurar ajuda. E a melhor ajuda que você pode dar a essa pessoa é mudar. É você se desenvolver pessoalmente, emocionalmente, psicologicamente. Essa é a maior arma que você tem para lutar contra uma pessoa narcisista e tentar salvar, e salvar o seu casamento e o seu relacionamento. Porque o que você tem que ver é que ele não nasceu daquela forma. Ele cresceu e ele aprendeu. Então, se ele aprendeu, ele pode desaprender. Ele pode se tornar um homem ou uma mulher melhor. Basta só que você se doe para tentar o ajudar. Aí como é que eu vou ajudar ele, Eric? Dando o exemplo, buscando ajuda você mesma. Como assim, Eric, buscar ajuda eu mesmo? Gente, eu já vi homens e mulheres, testemunho de homens e mulheres que eram narcisistas e eles se transformaram através das atitudes do homem ou da mulher tomou dentro do casamento, dentro do relacionamento. Vocês estão entendendo? Ou seja, no momento que aquela pessoa identificou que o homem ou a mulher era narcisista e ele começou a se desenvolver, porque a pessoa que era narcisista não quis, começou a se desenvolver, começou a mudar os seus padrões, começou a mudar como falar, como agir, identificando que aquela pessoa era narcisista, então aquela pessoa ela tem características narcisistas. Okay? Então, no momento que você tem um conhecimento de quais são as características dessa pessoa que é narcisista, você tem um conhecimento na mão. Então, o que você vai fazer? Você vai buscar gatilhos, tá certo? Mudança de comportamento, mudança do seu psicológico e emocional, para que você consiga se automudar, consiga neutralizar o comportamento dele. Isso é impossível? Não é impossível. Eu vejo isso direto. Não é impossível. Aí um diz assim, não, Eric, mas você era narcisista e agora você não é mais. Foi porque você buscou mudar, foi porque você quis mudar. Eu quis mudar? Você tem certeza que eu quis mudar? Quem me mudou foi Jesus. Todo mundo precisa de alguém para ajudar. Quando a gente não tem um homem ou uma mulher que se doe por a gente, nós temos aquele maior amigo, Jesus. E foi esse amigo chamado Jesus que me transformou. Quando eu entendi que Jesus deu a vida dele por mim, que era narcisista, e por outros homens e mulheres que eram narcisistas naquele tempo, e Jesus ele não pediu nada em troca, somente ele doou, eu comecei a ver que o meu deserto que eu estava passando naquele momento era Jesus me ajudando a passar por essa fase. Era Jesus me ajudando a mudar. Entendeu, gente? Agora fica só uma observação. Não é por causa que Jesus me deixou no deserto para me mudar o meu jeito de ser, me transformar, me tirar desses comportamentos narcisistas, que você vai fazer isso com seu marido ou com sua mulher, não. Tá certo? Como você agora tem um conhecimento, como você sabe, você vai ajudá-lo ou ajudá-la. É isso que quer dizer se doar pela outra pessoa. É isso que Jesus ele ensina, se doar pela pessoa, pela outra pessoa, tá certo? Então, se você está dentro de um casamento onde você está sofrendo com o homem ou a mulher que é narcisista, pense bem antes de você tomar qualquer atitude. Lembre que ele não nasceu narcisista, tá certo? Ele não pediu para nascer dessa forma. Na verdade, ele não nasceu narcisista. Ele aprendeu na sua infância. Então não é culpa dele ser narcisista. Ah, mas ele não quer ajuda? Não importa se ele quer ajuda ou não. Se ele não quer ajuda é porque ele acha que ele não tem problema nenhum.
Você já viu alguma pessoa que tem problema de dependência química dizer que ela tem problema de dependência química? Não, porque na mente deles, eles têm total autocontrole da vida deles, mas eles não têm. Então é por causa disso que você vai abandonar? É por causa disso que você vai deixar para lá? Não. Se você é cristão, se você serve a Deus, você vai salvar o seu casamento, você vai salvar o seu relacionamento, tá certo? E da maneira correta. Se você não sabe como fazer, entre em contato com um profissional, tá certo? Um psiquiatra ou um psicoterapeuta. Se você quiser entrar em contato comigo, se você estiver passando por isso aí no seu casamento, no seu relacionamento, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quiser entrar em contato comigo. Se você estiver passando por isso aí, você quiser ajuda. Mas se você não quiser ajuda, tem muitas outras pessoas que podem lhe ajudar. Psiquiatra que trabalham com PNL, que é a reprogramação neurolinguística, tá certo? Tem grandes psiquiatras que eles trabalham com isso, tá certo? E eles podem lhe ajudar. Então você pode entrar em contato aí com o assistente social do seu estado, assistente social do seu município, e você vai ser encaminhada para uma psicóloga. E quando você for encaminhada para a psicóloga, você pede para ir para um psiquiatra. Mas se você quiser a minha ajuda, eu vou deixar aqui no link na descrição do vídeo. Então é isso, gente. Fique com Deus e tamo junto até depois do fim.